os lugares, às vezes, quando não tem um significado humano, parece tão comum, né? E estou eu aqui debaixo de um dos lugares mais simbólicos da literatura brasileira, mais especificamente da poesia. Estou debaixo do velho Tamarino de Augusto dos Anjos, né? Neste espaço, debaixo desse lugar, ele fez grandes poemas seus, extraordinários sonetos que ficaram imortalizados na nossa literatura. E a gente fica imaginando como o olhar do poeta consegue estender as coisas que aparentemente são comuns, né? Quantos tamarinos existem pelo mundo e nenhum tem um significado tão grande quanto este aqui, que foi frequentado outrora por Augusto dos Anjos. Segundo informações do memorial, esse tamarino talvez tenha mais de 300 anos. E Augusto dos Anjos, nas suas poesias, sempre teve o tamarindo como uma espécie de companheiro, de um ser vivente da sua existência. E nos seus sonetos ele clama por esse tamarindo, convida o tamarindo a morrer. Lá no soneto Vozes da Morte, né, ele biologicamente fala da sua estrutura corporal, se despedindo da vida assim como o tamarino. Augusto dos Anjos foi, né, enquanto ser físico, mas o tamarino, enquanto ser vivo e físico, continua aqui presente entre nós. Eu vou tentar declamar o Vozes da Morte como uma abertura, para depois eu declamar o outro soneto dele. Vozes da Morte diz assim: agora sim vamos morrer reunidos, tamarino de minha desventura, tu com envelhecimento da nevura, eu com envelhecimento dos tecidos. Ah, esta noite é a noite dos vencidos, e a podridão, meu velho, e essa ultra fatalidade de ossaturas a quem nos acharemos reunidos. Não morrerão, porém, tuas sementes, e assim, em diferentes selvas, glebas, vales, trilhos, pela multiplicidade dos teus ramos, depois da morte, pelo muito que em vida nos amamos, depois da morte ainda teremos filhos. Quer dizer, essa ideia de Augusto dos Anjos, da sua eternidade, né, tanto Tamarino como ele, dessa eternidade de uma vida que não se esvai em um momento só, é uma vida que está sempre se alongando. E o seu clássico Tamarino, né, debaixo do Tamarino, no lugar das suas meditações de poesia, eu me sinto extremamente emocionado, né, e um tanto orgulhoso no sentido de estar num lugar onde, para mim, o maior poeta do Brasil frequentou durante parte da sua vida. E declamar Augusto dos Anjos, para mim, é extremamente significativo. Eu vou declamar agora debaixo do Tamarino, né, que sela essa relação dele com esta árvore, né, e marcando um registro da minha passagem enquanto poeta neste lugar tão simbólico. O soneto diz assim: no tempo do meu pai, sob estes galhos, com uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje, esta árvore de amplos agasalhos guarda como uma caixa derradeira o passado da flora brasileira e a paleontologia dos cavalos. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçado com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. E Augusto foi me influenciando, eu vim conhecer Augusto já depois de adulto, quando vim morar em João Pessoa, que eu sou pernambucano, eu não conhecia a poesia de Augusto dos Anjos. E quando comecei a ler Augusto, foi um choque, como acontece com todo mundo. Principalmente eu, que era muito acostumado com a poesia dos poetas lá da minha terra, os poetas que falam da natureza de outra forma, do amor de outra forma. E quando conheci a poesia de Augusto dos Anjos, uma cortina abriu na minha vida enquanto poeta. E algumas pessoas diziam que eu era influenciado por Augusto dos Anjos, e claro que sou, mas não a minha vida. A minha existência é diferente de Augusto dos Anjos, como é diferente de qualquer um de vocês
que estão aqui comigo. E eu fiz 2 sonetos dedicados a Augusto dos Anjos. Ele me convida a eu ir ao cemitério. E depois eu convido Augusto a gente visitar o sertão. Augusto dizia na sua poesia que a humanidade, uma possível humanidade diferente dessa que nós temos hoje, não era possível. Era possível haver um caos, uma degeneração. E lá naquele soneto dele diz, quando ele diz, de uma caveira para outra caveira, do meu sepulcro para teu sepulcro, é justamente que uma nova humanidade tem que surgir do cemitério, do caos, da podridão, para daí nascer algo que fosse louvável. Mas eu digo que no sertão a gente pode encontrar isso. Os 2 sonetos dizem assim, eu com Augusto ao cemitério. Visitei com Augusto o cemitério, o lugar da nossa última morada, onde cada esperança é enterrada, num recanto onde não existe império. O poeta contou todo o adultério de uma raça que foi degenerada e que um dia seria resgatada quando o caos revelasse seu mistério. Vi os crânios partidos e outros ossos, onde a vida resume-se nos destroços, quando a morte aparece no estrondo. O poeta apontou para cada cova e mostrou alguns vermes dando prova de que a vida termina no hediondo. Aí eu convidando ele para o sertão, né, agora mostrar a minha natureza, que eu vivi a minha infância e adolescência, eu chamo Augusto e digo para ele assim: convidei o poeta da tristeza a um passeio nas horas matutinas, para sentir o aroma das campinas, exalado das flores com beleza. Eu mostrei o poder da natureza através das sementes pequeninas, que com beijo das gotas cristalinas mostra a vida com plácida leveza. Ele viu os pequenos beija-flores, dando voos nos fantásticos verdores e sugando as essências numa dança. Apontei para um bravo camponês que tangia com calma a sua reis, num roçado coberto de esperança. Quer dizer, eu faço esse paralelo do cemitério com a natureza lá do sertão para mostrar a vida em outra dimensão. Mas a poesia de Augusto dos Anjos, ela é de uma profundidade filosófica, biológica, em todos os sentidos, que quanto mais a gente revisita o seu eu e outras poesias, mais coisas nós encontraremos, né? E não é fácil ler Augusto dos Anjos, mas ao mesmo tempo ele nos puxa para dentro dele, nos convida, nos seduz. E está aqui debaixo desse velho tamarindo, visitando os espaços onde Augusto dos Anjos visitou, né, junto com as meninas lá de letras, estudantes de literatura, né? É um prazer imenso, né? E espero que esta voz, né, sobre Augusto dos Anjos seja ouvida por outras pessoas. Ok?